Glória a Deus. Para cultuar o nome do Senhor. Estamos aqui para ouvir a sua palavra, né? Uma oportunidade de nos reunirmos aqui para adorar o Senhor. Ele recebe o culto que é realizado mesmo em espírito, né? Como ele disse em João 4, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago. Pensaram que era no Antigo Testamento, né? Glória a Deus. Daqui a pouco vocês vão pensar, o pastor Mauro não consegue pregar mais o Novo Testamento, né? Carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos estender até o versículo 12. Glória a Deus. Você que nos acompanha aí pela internet, né, pode se inscrever no nosso canal, né? Só clicar aí, inscrever-se e poderá assistir todos os nossos vídeos. Tiago, capítulo 1, versículo 1 em diante, quem achou, diga amém. Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria, quando submetidos a diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar alguma coisa, ou coisa alguma, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção ser-lhe-á dada, mas peça com fé, não duvidando, porque o que hesita, o que duvida, é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Mas alegre-se o irmão de baixa posição social na sua exaltação, porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ele passará. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Podemos dizer amém? Amém? Graças a Deus por essa palavra. Uma palavra especial, né? Para esta noite, do apóstolo Tiago, que é o Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago aqui, não há nenhuma possibilidade de que ele seja aquele Tiago do colégio apostólico, o irmão de João, que foi morto por Herodes, a espada, né? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, a gente vai encontrar o relato da morte de Tiago, que foi morto à espada por Herodes. Depois ele prendeu a Pedro, né? Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, não obstante ele não ser do colégio apostólico, daqueles 12, mas ele também era apóstolo. Ele se tornou o líder da igreja em Jerusalém, se converteu depois da morte de Jesus e se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Depois da morte de Jesus, ele nasceu de novo, Danilo. Interessante, né? Precisou Jesus morrer para ele nascer, porque até então ele não acreditava. A própria família de Jesus tinha bloqueios, né? Restrições com ele, a não ser a própria mãe dele, porque diziam que aquela história de Messias, aquela história de confrontar o império, não era boa coisa.
E às vezes a gente enfrenta isso mesmo, né? Até no âmbito familiar, às vezes o nosso estilo de vida não agrada muito, às vezes pensam que nós somos muito duros, muito radicais, né? Nós que somos crentes no âmbito familiar, nem todos vão aplaudir, bater palma para nós, dizer assim, isso é uma bênção, viu? Às vezes, as pessoas pensam que nós até preferem que nós tenhamos uma vida um pouco mais desregrada, porque fica mais fácil de ser confrontado, não é? Isso é o que acontecia aqui na vida de Jesus, e quando o salmista ele vai dizer isso, vaticinando a respeito de Jesus, ele vai dizer assim, eu fui ignorado, esquecido pelos filhos de minha mãe, falando de Jesus, os próprios irmãos dele, né? Tornei-me como um estranho para os filhos de minha mãe. Mas irmãos, nós estamos olhando para uma palavra aqui, com toda a autoridade apostólica que Tiago tinha, e quando olha para essa carta, os irmãos perceberam no prefácio, no primeiro versículo, que Tiago está escrevendo para os judeus, para as 12 tribos que haviam se dispersado na chamada diáspora, e que estavam dispersos por vários lugares, dentro do Império Romano. Ele fala as 12 tribos que estão dispersas, a diáspora, né? Isso está profetizado no Antigo Testamento, que eles seriam dispersos. Ele está tratando aqui com aqueles que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, e aqui o cristianismo estava gatinhando ainda era um processo de começo do cristianismo, e ele então escreve essa carta com o objetivo de tratar pelo menos dois problemas. Ele trata mais problemas aqui, mas pelo menos dois, que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, à luz da Bíblia. E em primeiro lugar, o primeiro problema que eu vejo que Tiago está tratando aqui, é o seguinte, é a perseverança que nós devemos ter em meio ao sofrimento, né? E que esses crentes aqui que estavam dispersos, que estavam iniciando a caminhada cristã, eles deveriam, com toda certeza, estar passando por grandes dificuldades aqui. Haja vista que nesse tempo aqui, a dificuldade era muito grande em relação às perseguições que o Império Romano impunha. E quando a gente vai ler a carta de Tiago, do capítulo 1 até o último capítulo, nós percebemos que ele vai falar de várias coisas. Ele vai falar de enfermidades, de doenças. Está alguém enfermo? Chama os presbíteros da igreja. Ele vai falar sobre injustiças sociais, sobre patrões que não são justos com os empregados. No capítulo 5, ele vai dizer que o clamor dos jornaleiros, dos trabalhadores, que ceifam os vossos campos, está no 5, né? Chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e o trabalho dos trabalhadores que vós com fraude retiveram, chegaram ao Senhor. Então Deus está respondendo, segundo Tiago, as injustiças que os patrões cometiam com os empregados. É só ler o capítulo 5, e ele diz que será grande o juízo de Deus sobre aqueles que reterem aquilo que é do empregado, do funcionário, e os patrões não quiserem pagar. E também fala dos empregados que são injustos com os patrões, que deveriam obedecer, mas não obedecem. Então ele trata uma série de coisas aqui, perseguição, processos, injustiças, opressões, etc., né? E irmãos, o que nós entendemos aqui, ele não, se os irmãos perceberem no capítulo 2 e o versículo 2, ele não vai utilizar a palavra igreja, que é a palavra eclésia do grego. No capítulo 2, versículo 2, tem uma tradução que fala sinagoga, outra tradução fala assembleia. Ele não está utilizando a palavra eclésia, igreja, porque é o início do cristianismo, e dentro do judaísmo, os cristãos que estavam iniciando eram chamados de seita, ou então de sinagoga. Eles tratavam assim. Pode ver que não está escrito igreja aí. No capítulo 2, versículo 2, por aí, está escrito sinagoga ou assembleia, que é uma reunião,
uma congregação, né? Assembleia significa ajuntamento de pessoas. Então, irmãos, nós percebemos aqui que ela é escrita mesmo para os judeus que creram no que Jesus era o Messias, acreditaram que Jesus era aquele que estava vaticinado no Antigo Testamento, nas Escrituras, e que ele havia chegado agora. E vocês podem perceber nos evangelhos que de vez em quando eles vão falar assim: esse daí é aquele que Moisés falou, que o Antigo Testamento falou. Quando nós vemos que Filipe encontrou Jesus, ele foi para Natanael e ele disse: encontrei o Messias, aquele que as Escrituras falam sobre ele, que Moisés falou sobre ele. E quando eu li esse texto aqui, eu percebi uma coisa: a perseguição contra os judeus que se convertiam ao cristianismo era muito grande. Os judeus convertidos ao cristianismo, a perseguição continua ainda, viu? O diabo ainda está por aí ainda. Ele não para de trabalhar, ele constantemente está trabalhando. Então os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles perdiam seus empregos. Olha aqui, irmãos, eles perdiam seus bens, o acesso à sociedade, as mulheres se divorciavam deles, viu? Porque estavam se convertendo. Que diferença, irmãos, desse cristianismo de hoje, né? Então, me parece, olhando a carta de Tiago, que Tiago, Danilo, não aprendeu na escola. Parece que Tiago não teve umas aulas, né, na escola do evangelho triunfalista, porque Tiago fala de doença, não pode falar isso hoje mais na igreja, fala de perseguições, fala de tribulações, fala de pobreza. Eu acho que Tiago não fez parte da escola da igreja contemporânea que nós estamos vendo aí. O que vocês acham? Não, né? Porque Tiago não trata nada sobre isso. Eu até acredito que alguém que gosta muito de triunfalismo pula algumas coisas que o apóstolo Tiago fala aqui, porque é muito sério, né, o que ele está falando. Mas, irmãos, falando dessa questão das aflições, Tiago, ele deixa muito claro que os servos de Deus autênticos vão passar por aflições, seja uma hora ou seja outra, seja num âmbito ou seja no outro, as aflições vão chegar. E ele está dizendo para eles que eles deveriam perseverar dentro do contexto dessas aflições. Aqui a palavra tentação aparece nessa tradução por 2 vezes, e elas são sinônimos: tentação e também provação, são palavras sinônimas. Mas aqui dentro desse contexto que nós lemos, nós vamos precisar fazer uma separação entre a palavra tentação e a palavra provação. A hora que chegar num texto aqui, num versículo, eu vou mostrar qual seria essa diferença, porque o sentido de tentação aqui, a priori, ele está falando de tentação de provação, e ele mostra que nós estamos passando por algumas provações para sermos aprovados por Deus. Mas depois ele já vai trafegar no sentido da tentação, e ele vai dizer que não existe tentação a não ser humana. Aí já não é provação mais, é um outro sentido, eu vou explicar. Mas Tiago, ele está, em nenhum momento, ele assevera aqui na sua carta que nós só vamos ter vitória, que nós não teremos provações, que é só milagre, só cura de enfermidade. Inclusive no capítulo que ele fala, que é o capítulo 3, está alguém enfermo e chama os presbíteros da igreja, e a oração da fé salvará o doente. Ele não está falando de cura de enfermidade ali, irmãos, sabiam? Por incrível que pareça, ele está falando ali de extrema unção. É exatamente isso, que é o que as igrejas católicas fazem até hoje, quando ele diz assim: pega o óleo para ungir, chama os presbíteros, e a oração da fé salvará o doente, se tiver pecado, lhe será perdoado. Ele não está falando de ser curado ali, ele está falando que a pessoa deve confessar o seu pecado no último momento da sua vida para ser salvo. A oração da fé não curará o doente, está escrito aí, curará. A oração da fé salvará o doente, porque é para orar para ele e ele confessar o seu pecado e ser salvo, não que Jesus não possa curar. Então vamos começar a entender algumas coisas na palavra de Deus, para nós não achar que Deus vai curar a todo momento, e que Deus é obrigado a curar,
e que nós podemos viver a vida do jeito que nós quisermos viver, desregrada, comendo o que nós quisermos comer, beber o que quiser, ter vida desregrada, né? Totalmente vida louca que fala aí fora, e depois dizer assim: vamos orar que Deus vai curar, né? Então não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu também preciso cuidar de mim mesmo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Muito bem, essa introdução eu acredito que deu para vocês entender muito bem, não é? Então vamos lá. O que Tiago, então, irmãos, o primeiro problema é esse. Ele está tratando a respeito de perseverança no contexto de provação. Segundo problema, que nós possamos, que ele está tratando, que nós podemos detectar ao estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem muitas revelações para nós. Então o que eu consegui detectar aqui, nesse momento que eu fui estudar essa carta de Tiago? Ok? Essa igreja que ele está falando, esses crentes, não tinham problemas doutrinários. Eles não tinham. Eles eram bem doutrinados, eles sabiam o que eles haviam aprendido. Está parecendo com a nossa igreja aqui, viu? Não tinha problema teológico, porque vocês não vão ver aqui, na carta de Tiago, ele fazendo como os outros fizeram. Paulo, por exemplo, aos Coríntios, a carta aos Colossenses que ele escreve, o apóstolo Pedro corrigindo problemas doutrinários, como João corrigindo a igreja de Éfeso no sentido de primeiro amor. Não tem isso na carta de Tiago. Eles sabiam bem, eram bem instruídos teológica e doutrinariamente, porém tinha um problema: eles não estavam vivendo na prática o que eles estavam aprendendo. O que vocês pensam sobre isso? Eles conheciam, eles não precisavam mais de estudo, esse povo aqui, estavam bem instruídos. Faltava uma coisa que Tiago estava instruindo eles: vocês precisam praticar. Tanto é que ele vai dizer o seguinte: olha, a palavra de Deus é como um espelho, você vai até ela. O homem que é somente ouvinte da palavra, mas não é praticante, olha aqui, é como o espelho. Ele vai até o espelho e olha, e quando ele vira as costas, ele não se lembra mais quem ele é. Não tinha identidade. Sabiam o que estava escrito, conheciam, haviam aprendido, haviam sido instruídos, mas quando eles saíam de dentro das comunidades da sinagoga, das reuniões lá fora, eles não praticavam nada daquilo. Eles continuavam mentindo, continuavam contando anedotas, continuavam envolvidos naquilo que não podia, e Deus estava aprovando eles para eles serem aprovados. E Tiago está dizendo: vocês, além de perseverar na tentação, na provação, vocês precisam, em caráter emergencial, aprender a praticar aquilo que está sendo ensinado para vocês. Irmãos, não há nenhum sentido de um crente frequentar uma igreja se ele não praticar o que está sendo ensinado para ele. Não existe sentido para isso. Ele vai ficar anos e anos dentro de uma igreja, não vai aproveitar o mundo lá fora e não vai angariar a sua salvação. Isso é sério. Nós não estamos brincando de culto aqui, não. É sério. Observe. Eles sabiam, né? Conheciam. Isso é até pior, né? Quem conhece e não pratica, é até pior. Então, eles precisavam agora colocar em prática tudo aquilo que eles sabiam. E Deus tem suas ferramentas, Deus tem suas metodologias. Sabe o que Deus faz? Manda sofrimento para eles. Vocês não estão praticando, não? Espera aí um pouquinho. Eu vou trazer uma aprovação para vocês. Tentação no sentido de provação, para ser aprovado, porque Deus não tenta ninguém, no outro sentido que eu vou explicar. E vocês precisam aprender com sofrimento, para que vocês aprendam e saibam como proceder no meio da tentação, da provação, e como praticar aquilo que está sendo ensinado para vocês. Então, do versículo 1 até o versículo 20, nós lemos até o 12, né? Foi isso? Do versículo 1 até o versículo 20, Tiago traz vários princípios para nós encararmos o sofrimento. E nós vamos ver alguns aqui, pelo menos 4. Ele traz vários, do 1 ao 20, mas eu quero falar sobre 4. Irmãos, nós vivemos, preste atenção no que eu vou falar, guarde na tábua do teu coração. Nós vivemos num mundo de lágrimas. Esse mundo aí fora é um mundo de lágrimas.
Quantas vezes você já chorou em 2019? O mundo é de lágrimas, tristeza, abatimento, perplexidade, angústia, depressão. Olha os vírus que estão aí, que nós já estamos falando. Não há perspectiva de coisas boas nesse mundo. Não tem, irmão. Porque aqui nós vamos passar rápido e vamos alcançar a vida eterna. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu o que é a palavra de Deus, que não está praticando, está embaraçado com alguma coisa lá de fora ainda, acorde, porque Jesus está voltando. Olha aqui, acompanhe comigo, 4 princípios para que nós possamos encarar o sofrimento. Do versículo 2 até o 4, sabe o que ele nos ensina? Que as nossas provações têm que ser motivo de grande alegria. Como estar alegre na tristeza? É só olhar o versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria, quando submetidos a diversas tentações, sabendo disto que a prova da fé opera a paciência. Tribulação, angústia, sofrimento, perdas de pessoas que nós amamos, separação, tudo isso traz para nós paciência. E a fé, crer que mesmo em meio à dificuldade, essa fé aqui, ela tem uma conotação de perseverança. Acreditar que mesmo em meio a toda dificuldade, nós estamos firmados no Deus vivo, o Deus que não falha, o Deus que não se esquece, o Deus que não patrocina fracasso, o Deus que não vai nos deixar na mão nunca, o Deus que nunca deixará de prover o que nós precisamos, o Deus que não deixou a igreja primitiva, não deixou a congregação de Israel 40 anos no deserto, o Deus que nunca se esquece como nós podemos esquecer. Lembram-se de José? O copeiro esqueceu dele diante de Faraó, mas Deus não se esqueceu, porque Deus se lembra, e Ele faz o que é preciso na hora certa. Então, irmãos, para nós as provações, nós choramos, né? Chora, lamenta, fica angustiado, abatido, mas tem que ser motivo de grande alegria. Como se alegrar na provação, na tristeza? Cantar, né? Cantar o hino, estar alegre. A ideia, sabe qual que é a ideia que Tiago traz aqui? Vou falar para vocês quando ele fala da prova. Ele traz a ideia de um metal que está sendo purificado no fogo. Ouro, prata, né? Inclusive lá no livro de Provérbios está escrito: o crisol é para o ouro. Está escrito lá. E quando se leva um metal ao fogo, ele vai sendo aquecido, o metal nobre, né? E ele vai sendo purificado. É essa a ideia que Tiago está passando aqui a respeito daqueles que sofrem na provação, na angústia, nos problemas, nas injustiças, né? Nas perseguições, nas tramas que as pessoas fazem no trabalho para tentar desestabilizar a pessoa, ainda mais se souber que é crente. Como eu acabei de dizer, os patrões que são injustos, né? Aqueles patrões que às vezes quer crescer, quer sugar o funcionário até onde não dá mais, e quer chegar num patamar mais elevado, não olhando para aquilo que o funcionário ajuda ele, e ele não entende que o funcionário é instrumento de crescimento para ele. Tudo isso Tiago está tratando aqui, e ele está trazendo para nós. Irmãos, o crente precisa continuar perseverando e acreditando, mesmo quando tudo está dando errado. Tudo. Você já parou para pensar uma coisa? Não sei se os irmãos perceberam que os problemas não vêm sozinho. Já percebeu? Quando acontece uma coisa, logo vem outra e outra. Jesus falou: um abismo chama outro abismo. Parece que lá na China agora, né, Danilo, você está me mostrando hoje, surgiu um novo vírus lá na gripe aviária também, está dizimando as aves. Isso aí vai trazer problema na economia. Vocês perceberam que não vem sozinho? Os problemas vêm acarretando, eles estão atrelados um ao outro. Surge um problema aqui, né, já está sem dinheiro, o outro é demitido, aí já está com problema de saúde, o outro fica doente. Isso é assim. Ele está dizendo o seguinte:
mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades, mesmo na prova, Deus está nos aperfeiçoando, né? E nós precisamos entender uma coisa que eu vou falar para vocês aqui: não se dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Já tentou fazer? Sem quebrar os ovos? Faz lá. O que é isso, pastor Mauro? Não há como nós sermos aperfeiçoados sem passar por alguns tipos de provações. Não tem. Só vitória. Não acontece. Agora é o seguinte: você aceitou Jesus, acabou teus problemas. Agora não tem mais doença, nenhuma enfermidade tem poder, né? O R.R. Soares fala lá no programa Show da Fé. Tem que cair por terra, faz assim com a mão, porque agora você não fica mais doente. Isso é mentira, irmãos. Isso aí não é o evangelho. Não é verdade isso daí. Quantos irmãos que são crentes aqui que já ficaram doentes? Levanta a mão aí. Por que será, hein? Porque não há como fazer omelete sem quebrar ovos. Deus sabe. Muitas provas que nós passamos, Ele manda para nos aperfeiçoar. Ele vai nos moldando. Agora, do versículo, eu estou falando do versículo 2 até o versículo 4, né? Muito bem. Agora, do versículo 5 até o versículo 8, é o segundo princípio. Fala que nós devemos orar com sabedoria. Como assim? Tem que ter sabedoria para orar? Não é de qualquer jeito não, irmãos? Atirando para todo lado? Olha o que ele diz no versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, sem acepção, ser-lhe-á dada. Não censura. Sabe o que significa essa palavra aí? Não censura. Aqui diz na minha tradução, sem acepção, ser-lhe-á dada. Significa que esse tipo de sabedoria que vem do alto, isso aqui, irmãos, não é inteligência, não é algo na universidade, nas academias que nós conseguimos, nos cursos que nós fazemos. Isso aqui é um tipo de conhecimento extrasensorial, vem do sobrenatural de Deus. Significa que Deus dá, e Ele não é como nós, os homens, que fica lançando em rosto. Vocês sabiam? Deus não lança em rosto, Ele dá, mas Ele jamais vai lançar. Lembra? Eu fiz aquilo para você aquele dia, eu vou te dar isso, viu? Mas não se esqueça que eu já fiz isso e você pegou aquele dia. Isso é o homem que faz. Deus não. Deus jamais lançará no rosto de alguém aquilo que Ele faz. Isso é o que essa palavra está querendo dizer, ó. Não censura, ser-lhe-á dada, né? Deus tem uma palavra bem mais erudita. Deus, na verdade, Ele nunca vai improperar. É isso que está no texto original. Sabe o que é improperar? Lançar na cara, jogar na... Você já não ouviu alguém falar assim: você está jogando na minha cara que você me ajudou? É isso que o ser humano faz. Deus jamais fará isso. Aquilo que eles... Agora tem um detalhe: tem que orar com sabedoria. Precisamos, irmãos, aprender que não é de qualquer jeito. Eu vou dobrar meu joelho aqui e vou orar. Aí eu quero receber algum tipo de livramento, de aperfeiçoamento de Deus na tentação, na provação. Eu começo a atirar para todo lado, né? As orações, geralmente, nós não sabemos orar especificamente, com propósito. Por isso que a oração, ela é filtrada lá no céu. Ela passa pelas harpas, pelas salvas dos 24 anciãos. Quando há um estágio de angústia muito grande no ser humano, que ele não consegue orar como convém, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 25 e 26 por ali, que Deus intercede, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega toda aquela oração desordenada e ele leva diante de Deus totalmente ordenado. Mas não é esse o caso aqui. Aqui a Bíblia está dizendo, Tiago está ensinando, que nós não podemos ter déficit, faltar sabedoria. Porque o que tem de crente, irmãos, hoje, que falta sabedoria para ele vem na igreja, aprende, é ensinado, ele volta a fazer as mesmas coisas, aquelas mesmas coisas. Nós temos que ter sabedoria. A Bíblia diz que nós não podemos colocar a mão em qualquer pessoa, sabia disso? Precipitadamente. E também, irmãos, nós temos que aprender a orar.
como convém, orar com sabedoria, pedir, mas pedir com conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, né? Nós devemos pedir com fé também, crendo, porque se eu não crer, como Deus poderá me responder? Eu vou pedir, mas eu coloquei algum tipo de dúvida. Vocês perceberam no versículo 8, que diz assim, no 7, não pensem tal homem que receberá alguma coisa, né? E no versículo 8, o homem indeciso e instável, o homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Tudo aquilo que ele fizer, ele não tem firmeza, estabilidade. Sabe qual que é a ideia? Na tradução de vocês aí, deve estar escrito assim: o homem de pensamento dobre, coração duplo. Você sabe o que é a ideia que Tiago está passando aqui? Sabe, Ana? De uma pessoa que tem duas almas. A palavra psirre aqui. Duas almas. Uma alma puxa para lá, outra alma puxa para cá. Uma alma dele é corintiana, a outra é palmeirense. Já pensou, irmãos? O que vai virar isso? É esse o sentido aqui. Uma alma quer uma coisa, isso é o pensamento dobre, o coração dobre. A outra quer outra, ele é instável. Na mesma hora que ele quer servir a Deus, ele já não quer mais, porque o outro lado dele não quer. Na mesma hora que ele quer tratar um assunto, ele já não quer mais. Na mesma hora que ele diz, eu vou fazer tal coisa daqui a pouco, daqui 5 minutos, ele não faz mais. Ele toma uma decisão, ele encontra alguém na esquina, faz a cabeça dele, acabou já. Ele já mudou de ideia, porque ele tem duas almas. Pensamento dobre. Ora, agora Deus, hoje, Deus vai fazer. Agora chegou o momento, só vitória. Hoje eu vou arrebentar a boca do balão. Glória, é Deus, está lá em cima. Daqui a pouco ele é igual a montanha russa, vai lá para baixo. Não crê. Deus, será que Deus vai fazer? Quando acontece essa palavra lá em casa, irmãos, será? Pergunta para a irmã Roberta o que eu faço. Será? Na hora eu repreendo. Essa palavra não deve ser falada por crente. Quando eu digo será, eu coloco em xeque aquilo que Deus faz e aquilo que Ele é. Porque ainda que Ele não fizer nada, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Não pode dizer será. Deus não conhece, não está no dicionário de Deus essa palavra. Será? Deus, irmãos, sabe por que nós precisamos agir diferente? Orar com fé e sermos diferentes? Eu vou mostrar para vocês por quê. Dá uma olhadinha no texto que vai ser projetado ali, Malaquias 3,18. Põe ali fazendo favor, Júlio. Olha por quê. Vou explicar isso aqui para vocês. O homem, no antigo,